Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso querido podcast aqui da editora Corcovado. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de receber esse camarada aqui, ó. Seja muito bem-vindo, Leandro Rosadas. Bora pra cima, papai. Bom demais vir aqui no teu podcast, hein? Recebendo aqui Leandro Rosadas, que também é conhecido como meu sócio aqui da editora. Leandrão, você é um cara que muita gente conhece na área de supermercados no Brasil, muito conhecido, mas pode ser que tenha alguém, uma pessoa ou outra que esteja assistindo esse podcast aqui, que chegou no podcast, mas não te conhece muito bem. Pra gente começar aqui, eu queria que você dissesse quem é o Leandro Rosadas. O Leandro Rosadas é um sujeitinho de 42, quase 43, não sei quando o podcast vai pro ar, mas 8 de janeiro eu tenho 43 anos. Sou nascido e criado em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Guadalupe. Carioca, da Gema. Sou casado, tenho 3 cachorrinhos. Inclusive, a minha cachorrinha das 3, 2 é da Natália, minha, sou casado com a Natália. Uma das minhas cachorrinhas se chama Grana, inclusive tem um Instagram. Se você for lá, a Grana do Leandro, tem um Instagram. Pô, esse nome é sugestivo, né? Todo mundo quer pegar a tua grana e tudo mais. Eu trabalho com supermercado há 20 e poucos anos já. Decidi focar no segmento de supermercado em 2016 eu lancei meu canal no YouTube. Em 2017 ou 2018, acho que foi 2017, que eu decido focar no segmento de supermercado. Até lá, eu fazia consultoria para vários segmentos. Inclusive, eu dei consultoria para 75 segmentos diferentes antes de se focar em supermercado. Então, atendi indústria, distribuidor, empresa de serviço, posto de gasolina, oficina mecânica, loja de roupa, indústria de torta, indústria de guaraná natural, empresa de rastreamento de carro, escritório de advocacia, de arquitetura, de designer, de contabilidade, de advocacia, de tributarista, um monte de coisa. Eu sei que no final lá tinha atendido 75 segmentos, um deles era o segmento de supermercado, e quando decidi focar no segmento de supermercado, eu já tinha atendido mais de 35 supermercados. E aí eu percebi que era um setor que não tinha crise, segui por esse segmento. E em 2016 eu comecei minha andada pelo YouTube, comecei a lançar vídeos no YouTube. Minha empresa começou a crescer e eu queria de alguma forma devolver isso para o mundo. Eu não sou muito chegado a ficar fazendo projeto social que, sei lá, de verdade você não resolve. Ir lá e dar comida para alguém você não resolve, porque o cara continua precisando de comida, porque ele não aprendeu a ir lá e produzir riqueza para ter comida. E aí eu falei, vou dar conhecimento no YouTube, que é de graça. E aí eu gravei 365 vídeos em 365 dias. E depois eu gravei um vídeo por dia durante 365 dias. Eu não cumpri essa tarefa, tá? Eu entreguei 365 vídeos. Mas eu não consegui gravar um vídeo por dia todos os dias, né? No final eu tive que gravar 72 vídeos em 3 dias. E aí eu parei minha vida para cumprir o que eu tinha falado, e foi a primeira vez que eu tive que aprender o que é integridade, o que é cumprir e tudo mais. E aí, a partir disso, eu segui pelo segmento do supermercado, comecei a lançar curso em 2018, e aí estourei na internet em 2019. Em 2019 eu me lembro de ter colocado 100 mil reais em tráfego pago e ter faturado 1,5 milhão. E aí naquele ano, o ano anterior eu tinha faturado tipo 90 mil, naquele ano eu tinha faturado 3,4 milhões. Em cursos, né? Fora o trabalho da minha consultoria. Aí no ano seguinte a gente bateu 15, no outro ano 25, no ano 17, no outro 25. E aí eu acabei me tornando o maior cara de supermercado na internet, porque a gente gastava tubos de dinheiro, fiz o primeiro reality show no segmento de supermercado, que também foi uma coisa que tirei do meu próprio bolso mais de 1 milhão de reais para fazer. Foi legal fazer, foi difícil pra caramba fazer, mas foi muito legal fazer, né? A gente fez 6 supermercados estourarem na época. E depois a gente seguiu inovando, rodei o Brasil todo, fui em todos os estados do Brasil para conhecer como funciona o supermercado em todos os estados. E por último, agora eu vi que tinha uma demanda, inclusive foi quando eu te conheci. Na verdade, eu te testei primeiro. Eu sabia que era um teste. Eu botei ele no fogo. Ele produziu um livro em menos de uma semana, gente. Você não tem noção. E aí
O que eu entendi é o seguinte, eu achei 12 livros sobre supermercados no mundo. Inclusive, se vocês tiverem mais, por favor, comenta aí quais são, porque eu não achei. Então, só achei 12 livros. Eu falei assim, existem 12 livros de supermercado no mundo. É um dos segmentos que mais cresce no mundo. É um segmento resiliente de décadas, porque você não vai lá pro meio do mato para catar tua comida, você vai pro supermercado. Então, mesmo que o supermercado, uma parte dele fica online, você não vai deixar disso no supermercado, vai deixar de ir lá comprar comida. Então é um segmento que não tem nada, não tem ciência, né? Então, boa parte das coisas que estão dentro de grandes redes que aprenderam, desenvolveram sua própria tecnologia. O segmento no Brasil foi ensinado por 2 grandes redes, que foi o Carrefour e o Walmart, e foi a escola de todo mundo, né? E aí eu falei assim, cara, a gente precisa, eu sou uma empresa de educação, a gente precisa abrir um braço. E aí a decisão foi, vamos produzir livro. E eu não tinha quem produzir livro. Na verdade, era um projeto que eu tinha 2 anos, né? A gente começou agora em 2024, mas é um projeto que está desde 2021, 2022, que eu não achei o sócio certo. Eu estava em busca de alguém para casar numa sociedade que desse certo. E aí, por isso que eu falei que eu testei, né? E no final das contas, a gente lançou a primeira editora que hoje está muito focada em supermercado, mas é a editora que vai atender todos os segmentos, né? E eu sou muito feliz de ter encontrado você como sócio. Eu vejo minha esposa extremamente motivada com o projeto. Legal, e hoje, mesmo a nossa empresa de educação, nossa empresa multimilionária, eu olho para o negócio de editorial, de livro, com muito bons olhos, principalmente porque eu nunca vi o Brasil lendo tanto como hoje, né? Então, tem uma informação baseada nisso aí que eu também fiquei animado. Na última Bienal do Livro, teve um recorde de livros vendidos no Brasil. Foram mais de 5 milhões de livros vendidos na última Bienal aqui no Rio de Janeiro. E eu estava lá, participei dos 10 dias, né, na feira, os 10 dias, e eu vi as pessoas saindo com sacolas, cara, sacolas cheias de livro. E assim, a gente vendeu bastante livro e eu fiquei, caraca, porque para muita gente, né, o mercado de livro físico estava morrendo. Não, tá morrendo, vai acabar, vem o digital. O digital é forte, o digital é muito forte. Mas o livro físico ainda continua muito vivo. Eu até hoje não consigo ler livro em Kindle, cara. Eu não consigo. Não. Eu preciso ler o livro físico, encostar, eu gosto do cheiro do livro. Isso. Então, sei lá, não sei se eu tô ficando velho, não, mas assim, eu leio muito, né? Eu já li mais de 2.000 livros. Então, quando eu paro e falo assim, cara, eu sou um leitor e um leitor muito feroz. E, cara, eu não consigo me adaptar para Kindle, né? Tem gente que se adapta, mas eu não consigo ler naquela telinha, não. Para mim, não, é extremamente desconfortável, diferente de por exemplo, ler no livro físico. Leandro, 2 coisas. Você comentou que esse desejo surgiu há mais ou menos uns 2 anos, né? 2 anos. Do projeto. O que motivou a você começar a pensar nessa área, nesse braço editorial, nessa parte? Eu via que, por exemplo, no meu caso, né, do segmento de supermercado, como segmento, não tem ciência por trás. E a primeira forma de criar ciência é você começar a ter produção de conhecimento técnico direcionado. Então, por exemplo, eu lançava curso, mas todo mundo tem acesso a pagar, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000 num curso. Mas as pessoas têm R$50 para comprar um livro, têm R$30 para comprar um livro, R$70 para comprar um livro. Então, o livro, ele torna o conhecimento democrático, né? E aí eu entendi que para você chegar em todo mundo, o livro é um canal de educação que é inclusive mais forte do que os próprios cursos, que existe há sei lá quantos anos, centenas, milhares de anos, sei lá, não sei exatamente o tempo que existe um livro. Mas eu sei que o livro em si é uma forma de comunicação mais fácil. E não só isso, né? Quando eu falei, eu achei 12 livros no mundo, não foi no Brasil. No mundo? No mundo. Eu não achei literatura sobre supermercado. Existem algumas poucas pesquisas científicas, existem algumas teses de mestrado e doutorado, que inclusive eu li boa parte delas. Mas não tem nada realmente direcionado para isso. Eu acho que ninguém nunca parou para vender
Ninguém nunca parou para enxergar isso como uma oportunidade. Então, a minha decisão eu vou tornar nosso segmento científico. Como? Eu vou criar livros. Inclusive, esse é o meu primeiro projeto. Eu tenho um segundo projeto, que é daqui a uns 2, 3 anos, eu começar a financiar, ir nas faculdades e, como investidor, financiar pesquisa na universidade. Pagar para professores, pagar bolsa para os próprios professores e alunos pesquisarem e trazerem mais ciência para o próprio segmento do supermercado. Porque não existe como difundir isso se a gente... E por que eu estou falando? Porque boa parte das pesquisas, elas são financiadas. As bolsas entregues por CNPq e etc, etc, são bolsas que são financiadas e elas têm que ser aprovadas. Ou seja, os assuntos que vão ser discutidos são assuntos que uns passam, outros não. Certo. Então, quando eu olho que não existe pesquisa realmente, muita pesquisa profunda sobre o segmento do supermercado, o que eu entendo é que não é um segmento que é sexy, arrojado, que todo mundo quer pesquisar. Então, a maneira que eu vou fazer isso se eu não conseguir nas públicas, eu vou nas privadas e falo assim, pegar os professores, os doutores, falo assim, eu quero financiar a pesquisa nesse assunto aqui de supermercado, e pagar para eles pesquisarem, eles serem remunerados para trazerem isso e publicarem isso em revista científica e tudo mais, e começar a transformar isso em ciência. Então vai ser meio meu trabalho filantrópico, né? Então tem gente que dá comida, eu quero difundir e fazer com que o conhecimento seja cada vez maior. E não só isso, né? O meu objetivo era mudar o Brasil através de donos de supermercados. E eu me lembro quando eu comecei esse trabalho, o segmento de supermercado não era o principal segmento de varejo. E hoje é um dos maiores segmentos e um dos que mais empregam no Brasil. E não era assim há 6, 7 anos atrás. Agora, o meu objetivo... foi por causa sua? Cara, não. Eu ajudei. Sim, foi por causa do Brasil inteiro. Tem milhares, quiçá milhões de pessoas trabalhando em prol que esse segmento avance. Então, foi por causa do Leandro? Não, mas eu ajudei. De alguma forma, eu ajudei. Eu sei que eu ajudei porque hoje eu tenho 11 mil alunos. E 11 mil empresas mudam um país. Então, isso eu sei. Porque quando eu falava para o cara fazer Dia do Real, eram 3 mil lojas no Brasil fazendo o mesmo dia ao mesmo tempo. Então, eu sei que isso impacta no país de alguma maneira. Então, eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de uma loja em um local do país fazendo a mesma ação. Então, isso eu sei que faz mudança de verdade. E aí, todo mundo fazendo, faz com que outras pessoas copiem essas lojas. E aí faz com que o conhecimento comece a ser difundido, nem que seja por ser copiado. Meu planejamento agora com esse trabalho com você, fazer que o Brasil seja reconhecido e exporte tecnologia de supermercado. Tecnologia que eu digo é ciência, conhecimento, legal, gestão. Então, que a gente se torne referência no mundo, não porque a gente começou, porque a gente não começou, mas porque a gente difunde. Por exemplo, não foi eu que criei, por exemplo, a estratégia do dia D. Isso, quem criou foi o Carrefour. Eu difundi isso para o Brasil. Então, ninguém fazia isso no Brasil até eu espalhar isso pelo Brasil. Então, hoje você tem milhares de lojas fazendo no Brasil e todas elas estão fazendo por causa minha. E eu sei que foi por causa minha. Porque, por exemplo, em Pernambuco, ninguém fazia, em Recife. Eu tive alunos meus fazendo e alguns copiaram. Hoje você chega lá, no final do mês, está todo mundo fazendo dia D. Então, a estratégia acontece porque foi difundida. Então, eu tenho certeza que isso fazendo também vai ser difundido. Eu quero que o Brasil esteja no topo como referência disso. Eu quero que as pessoas reconheçam, é daqui que está saindo a ciência do supermercado, é daqui que a gente aprendeu. Eu estou, sei lá, na Espanha e eu não entendia que mercado funcionava assim, agora eu estou entendendo e foi ensinado por brasileiros. Inclusive, quando o Marcelo chegou, uma das coisas que eu falei eu quero levar isso para o mundo. Tanto é que você está vendo a possibilidade de a gente levar a editora até para fora do Brasil. Né? É isso aí. Pezinho lá na Europa. É isso. E a gente já conversou, né? Eu passei um bom tempo também no mundo acadêmico. Né? Eu dei aula em algumas universidades. Ainda tenho um vínculo com uma ainda, tenho alguns amigos, né, que são doutores, pesquisadores. E você falando aí, cara, eu já comecei a imaginar. A gente produzindo muito conhecimento sobre esse assunto, sobre essa área. Vejo já os bolsistas produzindo. Eu vejo, de fato, um movimento grande, né? Um movimento grande. E, cara, você falando aí, eu tenho que falar aqui, né? Cheguei a arrepiar aqui, mano. Esse tipo de plano a gente não fica falando muito, mas é o meu planejamento. Inclusive, se alguém quiser, copie, por favor, o plano e difunda, porque a ideia é exatamente levar isso o mais rápido possível para o mundo, né?
Show de bola. Você comentou que existem, né, você pesquisou e encontrou 12 livros, né, no mundo. Você, eu acho que já sabe, você já produziu vários livros, né, em pouco tempo, mas eu quero até te lembrar que nós já publicamos pelo menos 14 livros, né? É isso. Ou seja, eu dobrei a produção de livros do mundo de supermercado. E desses 6 foi meu, começando, sei lá, a gente tá gravando isso no final de novembro, e aí o livro foi publicado, a gente começou a publicar em março, né? Eu já fiz 6, porque não deu tempo, eu queria ter feito mais. A ideia em si é chegar nos 60, 70 livros que eu vou publicar sobre o assunto, né? E eu ainda nem peguei em fazer pesquisas para publicar livros baseados nas pesquisas, né? Por enquanto eu ainda estou passando o conhecimento técnico que eu adquiri ao longo do tempo, trabalhando dentro do segmento, em mais de 500 lojas presencialmente e mais de 11 mil lojas atendendo online. Mas em algum momento a gente ainda vai fazer algumas outras pesquisas e publicar livros usando essas pesquisas também. Legal. Agora, Leandro, para as pessoas que são donos de supermercados, você tem uma base aproximada de 11 mil alunos que são matriculados nos seus cursos, que fazem lá os cursos. Você acredita, é uma pergunta até meio que retórica, mas você acredita que se esses donos de supermercados, se eles começarem a enxergar o livro como uma ferramenta de mudança na própria equipe, na própria empresa, esses livros, né, que são nichados para supermercado, eles podem de fato mudar o cenário do seu supermercado? Cara, eu tenho certeza disso. E vou te falar porque tem uma técnica. Eu sou fã de um cara chamado Vicente Falcone. Que é tipo um dos consultores que... Nem sei mais se ele tá atuando, mas era um dos consultores mais renomados do Brasil, né? Uhum. Atua na Ambev e tudo mais. Eu sou fãzoca desse cara. Já fui até pra assistir palestra dele e tal. E ele é um cara extremamente único. E num dos livros dele, ele falava sobre o método Kumbuka, que basicamente era você botar um frasco no meio na sala, você pegar os livros e entregarem para as pessoas, e toda semana cada pessoa lê um capítulo. E a Kumbuka é para sortear a pessoa que vai explicar o capítulo. Então todo mundo tem que ler o livro e uma pessoa tem que explicar o capítulo da semana. E aí ele explicava isso de método Kumbuka, que era uma maneira que ele entendeu que as pessoas poderiam fazer para estudar os livros técnicos dele. Os livros do Falcone são extremamente técnicos, são até difíceis de ler. E só depois que ele escreveu O Verdadeiro Poder, eu comecei a entender os outros livros dele. Que tinha livro dele que eu li e falei assim, cara, aquele livro não sei o que por diretrizes, é um livro maravilhoso sobre planejamento e tal, planejamento de metas. Eu não consegui entender nada daquilo. Eu li o livro e falei assim, cara, eu não consigo ver aplicação prática na minha vida usando aquilo ali. Aí eu li o Verdadeiro Poder, que ele esmiuça e explica tudo que ele faz de maneira um pouco mais global. Aí eu entendi, eu falei assim, tá, então é assim. Aí eu eu reli os livros dele todo. Aí sim, eu consegui entender muito profundamente tudo que ele ensinava. E aí o método Kumbuka, hoje, por exemplo, dentro do supermercado, como é que eles vão fazer? Eles vão ler o quê? Vão ler o Falcone? É muito bom, mas não é direcionado. Uhum. Né? Então você vai ler sobre gestão de processo, que é muito bom, mas não é direcionado para o segmento. Então o cara vai ter que pegar e pensar numa adaptação. Você imagina que tivesse um livro sobre gestão de processos, inclusive é um dos que eu vou lançar, um livro já fica o spoiler, um livro de gestão de processo, rotina e processo para o supermercado, explicando como fazer e explicando as rotinas todas, onde a pessoa vai olhar aquilo, entender porque vai estar os exemplos práticos dentro da realidade dele e ali, inclusive, com um desenho que ele possa, sei lá, adaptar para a realidade dele, muito mais mastigadinho. Então, eu acho que isso vai ser mais fácil. Por quê? Eu tenho um outro problema. O segmento de supermercado, ele não é um segmento que as pessoas gostam de trabalhar. Porque ele é tipo McDonald's, sabe? Você pega o fim da mão de obra, ou seja, quem está trabalhando no McDonald's é porque não conseguiu arrumar emprego em lugar nenhum e foi no McDonald's. O supermercado também é assim. Quem trabalha no supermercado é porque não arrumou emprego em lugar nenhum e foi para o supermercado. Ou é o primeiro emprego, por exemplo. Alguns ficam muito bons. Então, se você chegar hoje dentro do segmento, tem gente que é espetacular, assim, são os caras, assim, incríveis, né? Fora da curva e que, sei lá, são muito melhores do que qualquer um de qualquer outro segmento.
Só que quando ele entrou, ou ele era o primeiro emprego, ou ele foi ficando bom. Porque o segmento não pega os melhores. Porque ninguém fala assim, estudei, fiz faculdade, pós-graduação e tal, e então quero trabalhar no supermercado. Ninguém pensa nisso. Então, eu acho que vai ser o que a gente está fazendo, e a Corcovado vai lançar livros de outros segmentos também, que eu já estou até conversando com alguns outros especialistas e tal, mas dentro do segmento do supermercado eu acho que a gente vai fazer uma revolução. Tanto é que a gente fez uma Black Friday agora recente, e no meu curso eu dei para ele os meus 6 livros e falei assim, esse é o início da sua biblioteca para supermercados. E aí, online, eu vou começar a ensinar as pessoas a usar o livro como ferramenta de treinamento. Legal. Porque eles têm que treinar. Então é isso. Se cada um lê um capítulo, cara, dá, sei lá, 5 páginas. Uma semana para um ser humano ler 5 páginas, ler uma página por dia, por mais que o cara tenha dificuldade de ler, ele lê uma página por dia. Então, eu vejo que isso, inclusive, vai desenvolver as mentes dos funcionários. Isso vai ajudar as pessoas a se tornarem um pouco mais críticas. Então, eu vejo com bons olhos. E, óbvio, né? A gente vai ter que ensinar o segmento a usar os livros como ferramenta de aprendizado para os próprios colaboradores. Legal, legal. Muito top, muito top, muito top. Leandro, você disse que você comentou que a Corcovado vai também atuar em outros segmentos também, mas ela continua como principal o segmento de supermercados? De verdade, eu já até conversei isso com o Marcelo, estrategicamente depende dos autores produzirem, né? Porque assim, tá todo mundo disputando comigo, né? Então o cara tem que... Eu falei que vou produzir 70 livros. O meu plano de fazer isso é em 3 anos. Então, eu preciso ter autores e pessoas que produzam mais de 70 livros para compor ali falar que a Corcovado é de outros segmentos. Mas, assim, a minha ideia, inclusive, eu estou conversando com os autores que são grandes influenciadores dentro de outros grandes segmentos, e eu imagino que vai dar bom. A gente vai ter material aí de muitos segmentos que vão ser desenvolvidos, e muitos que são igual ao segmento do supermercado, que também não são desenvolvidos, vão acabar se desenvolvendo, porque a gente vai fazer a mesma coisa com eles. Eu vou estimulá-los, não abrir uma editora, né? Mas a criar produção literária para o segmento que hoje não tem. Legal, legal. Galera, você que está acompanhando esse podcast, você está conhecendo um pouquinho mais da nossa editora, o nosso propósito, o que está por trás das nossas ações, está entendendo a nossa mente aqui, o que a gente quer de verdade para o nosso Brasil. E a Corcovado, o começo dela foi muito interessante com o teste, né? Você fez aqui. Você fez o teste ali e tal. A gente passei no teste. O primeiro livro que eu lancei foi na Eagles, né? Que era a editora do Marcelo. E foi, eu botei ele no fogo, porque ele tinha que me entregar o livro em uma semana, né? Acho que foi 3 dias. Foi um prazo absurdo, né? E aí, de repente, o Marcelo chegou lá de noite com o livro. Eu falei assim, consegui, entreguei. Eu falei, não acredito que ele conseguiu. Nunca te fiz essa pergunta. Eu vou te perguntar aqui agora. Você acreditava que ia conseguir entregar, cara? Não. Não acreditava. Eu pensava isso. Eu achei que você não ia conseguir. Eu falei comigo, falei, cara, eu acho que eu não acredito que eu vou conseguir entregar. E ele entregou, eu falei assim, achei a pessoa. Se esse cara consegue fazer isso desse jeito aí, ele é dos meus, ele vai dar muito certo. O negócio vai explodir. Agora, Leandro, uma das coisas que me fez topar esse projeto, cara, é a maneira como você encara os desafios, né? A intensidade como você faz as coisas acontecerem de fato, não fica só em palavras, você é um cara que fala e vai lá e faz. Você usou uma palavra aqui no início desse nosso podcast, que é integridade. Então eu percebi que você é um cara que se preocupa muito com a integridade. Eu já assisti as suas lives e quando você promete alguma coisa, você pede, não só as lives, mas como eventos também, que você promete alguma coisa para entregar, você pede alguém que te cobra, meu time anota aí, eu tô prometendo isso aqui, vamos me entregar isso aqui. Dependendo de qualquer coisa, tem que entregar. Então, assim, você é uma pessoa que se preocupa muito com isso. Então, esses valores são valores fortes, você se preocupa em melhorar de fato a vida das pessoas, né, através do conhecimento. E eu vi que tinha tudo para dar certo. Falei com a minha esposa, falei, poxa, eu observei esses valores e uma coisa agora eu tenho que te falar, que foi assim para mim, que fechou de fato a parceria, foi
a homenagem que você fez à sua esposa em um dos seus eventos, né? Que eu vi ali o quanto você valoriza a família, né? E a família, para mim, é um valor muito forte. Alô, mozão, um beijão no seu coração. Alô, Marcelo Lucas, Lara Vitória, meus filhos, um beijão no coração de vocês. Família é um valor forte. E você, com o seu conhecimento, cara, você tá mudando a vida das famílias. Eu assisti algumas lives, alguns vídeos, alguns depoimentos dos seus alunos, pessoas que estavam lá para fechar, assim, situações complicadíssimas, e você chegou ali para ajudar aí, entre aspas, né? Vou usar uma palavra aqui, mas acredito que as pessoas vão entender o sentido da palavra. Você ajudou a salvar muita gente, né? E não Sim. só os donos do supermercado, mas existem famílias por trás disso. Sempre tem famílias. Então, assim, você, com a sua entrega, com a sua vontade de ajudar, isso com certeza move o coração das pessoas, isso me fez tomar essa decisão dessa parceria, e é por isso que eu não sei se você percebeu, eu vou com tudo, cara. Eu vou com tudo mesmo, não tem tempo, não tem horário, eu vou quando eu mergulho, cara, eu vou com tudo. E eu me coloco à disposição com esses projetos voltados para a área educacional. Eu tenho certeza que a gente está começando um movimento que vai alcançar aí o Brasil, não só o Brasil, como você comentou, mas também o mundo, né? Outros países também serão impactados com aquilo que a gente está fazendo aqui e com a nova visão sobre essa área de supermercados também. E se vocês, e agora fazendo merchan aqui também, né? E se você é autor, se você é um cara que entende muito sobre alguma coisa, gostaria de escrever um livro, cara, não deixa de mandar mensagem aqui pra gente, vou deixar até contato aqui em algum lugar desse vídeo aqui, para você poder entrar em contato com a gente. Se o seu projeto literário for bom, pode ter certeza que a gente vai publicar. A gente quer te ajudar não só a publicar, mas se tornar um grande autor, vendedor de livros, porque uma coisa que que eu aprendi na internet é a vender. Então, foi legal porque o primeiro livro que eu fiz, se eu não me engano, a gente já passou mais de 1.000 unidades vendidas. Então, e foi muito rápido, né? Então, tá sendo... E isso publicando, sei lá, 6 livros em menos de um ano, né? E ainda vem mais 2 ainda esse ano, mas tá tudo bem. O Marcelo nem sabe disso. Eu vou avisando o Marcelo aos poucos que a gente vai fazer o livro. É isso. E é um pouquinho sobre isso. É sobre ter legado. No final das contas, o livro é um legado que você vai deixar. Para os autores, é uma receita passiva de vida que ele vai estar recebendo ali o resto da vida pelas publicações. E também é um legado do seu nome, né? Você vai deixar seu nome no mundo. Os livros deixam um pouco da sua história e do seu nome aí no mundo. E por isso eu acho tão importante de escrever. E para mim é um dos projetos mais bonitos que a gente tem. Mesmo que eu ame o que a gente faz ensinando, educando e tal, a gente olha a editora aí com muito bons olhos, mesmo como provavelmente se tornando os negócios principais hoje do grupo. De verdade. Você nem sabe disso, mas isso é conversado já no bastidor, inclusive. Tá certo. Leandro, muito bom esse nosso bate-papo. Eu não sei se você quer fazer algumas perguntas, mas assim, para mim foi esclarecedor aqui. A galera então agora tá sabendo como surgiu a Corcovado, por que surgiu, por que a gente faz o que a gente tá fazendo, nosso objetivo. E a gente tá só começando. E tá só começando. Eu tenho uma pergunta. Por que você só corre às 4 da manhã? E que eu descobri que não é o horário que você acorda, é o horário que você vai dormir. E você dorme de 4 até que horas? Rapaz, depende do dia. Gente, é sério, porque às 4 da manhã, muitas vezes eu também estou acordado. Aí eu vou abrir o Instagram, tá ele falando assim, boa noite, não perdendo foco, corrida. Aí corre 5 quilômetros, tipo 3 da manhã, 2 da manhã. Eu falei 4, mas normalmente 3, 2 da manhã. Sim. E eu já vi que não é o horário que ele foi, sei lá, dormiu e acordou cedo, né? Horário que você ainda não foi dormir, você corre pra dormir, né? Corre pra terminar de gastar energia. É isso aí. O que acontece? Eu gosto mesmo de correr pela manhã. Eu gosto de correr pela manhã. Só que pra eu correr de manhã, eu tenho que dormir bem, um bom tempo. Um bom tempo assim, pelo menos 4 a 6 horas. E às vezes eu não consigo fazer isso, dependendo da intensidade da semana. E eu tô com o objetivo de correr todos os dias esse ano. Só assim, eu não vou conseguir cumprir, porque em janeiro eu peguei dengue e fiquei assim uns 10, 15 dias que eu não corri. Então não corre 2 vezes por dia então pra bancar os dias. Isso, pra bancar, isso aí. Mas por quê? Eu tô treinando isso aí, eu tô calibrando isso para eu aplicar em outras áreas da vida. Claro. Intensidade. Por exemplo, você comentou sobre algo que eu quero fazer, vou fazer ano que vem, que são 365 vídeos no YouTube.
Legal. Entendeu? Então a base pra eu fazer fácil, isso não, tá? não é fácil. Então, assim como não é fácil correr todo dia. Tem dias, cara, que eu já estou deitado, sem brincadeira. Eu lembro, cara, não corri hoje. Não corri. Caraca, tem que correr. Tem que correr. Eu levanto e vou Mas correr. Os 365 vídeos era isso. É assim, chegava no final do dia e falava assim, nossa, meu Deus do céu, eu tenho que gravar o vídeo, eu vou falar de que hoje? Eu falava assim, me pergunta alguma coisa aí pra eu gravar, me fala uma coisa interessante que você tem aprendido hoje. Porque o problema é que chega no momento que você não tem assunto, isso não foi programado. Você até fala assim, vou gravar uns vídeos antes. Aí eu gravei 15 vídeos antes de começar. Cara, 15 vídeos, em pouquinho tempo eu já tava encostado. Você começa, como tem vídeo de estoque, você começa a não gravar. Aí chega um momento que você fala assim, cara, eu comecei a gravar, tipo, de manhã e pro vídeo publicar. Aí, quando você chega num ponto, que tinha até a menina que editava, que era a Maria era minha editora de vídeo. Ah, legal. Ela não... Alô, Maria! Um beijão do coração. E a Maria agora virou minha sócia, hoje é diretora de marketing do grupo, é sócia nossa na Corcovado também. E a Maria começou editando vídeo pra mim. E aí chegou num ponto que aí ela começou depois a me ajudar nos lançamentos e tal, mas eu nem consegui editar, porque eu tinha que subir, como eu gravava em cima da hora, e não dava pra gravar outro, porque senão não ia dar tempo de editar, porque senão o vídeo não ia sair no dia e tal, e tinha que ser 300. Isso no início, né? Depois eu acabei descumprindo. Mas o que eu fazia? Eu tinha que gravar numa talagada só, sem errar. E aí isso me deu... Quem edita os meus vídeos agradece isso, né? Porque vocês não... O pessoal do podcast fez assim, porque eles editam. Porque eu erro pouco no vídeo. E mesmo o meu erro não é um erro cortável, né? Porque eu vou passando por cima e não vira cortar. Por quê? Porque eu tinha que gravar o vídeo e eu gravava naqueles... Era um Asus Zenfone Selfie, que eu comprei porque tinha uma câmera de frente, era um telefone barato na época. Tinha como bom fantasma porque eu tinha que me ver. Uhum. E aí eu gravava o vídeo, se eu errasse, eu deletava e gravava de novo. Eu não vi o vídeo, eu deletava e gravava de novo. E aí isso me criou uma habilidade de não ficar fazendo 50 vezes o vídeo. Eu gravo numa pregada só, o vídeo fica bom. Por quê? Porque durante 365 vídeos não dava tempo de editar. Uhum. Então o vídeo tinha que gravar do jeito que ia. Então, se eu errasse muito, eu tinha que gravar de novo. E tinha que gravar de novo. Então, eu desenvolvi a habilidade de errar menos nessas coisas. Então, minha equipe, inclusive, eles têm menos trabalho porque eles têm que editar muito pouco vídeo por causa disso. Porque eu aprendi, por causa dos 365 vídeos, a gravar isso. E, cara, foi muito legal fazer, mas não recomendo. Mas se você nunca fez, é legal fazer. Então, eu vou fazer, cara. É legal fazer. Baseado nesses 365 dias correndo. Entendeu? Porque tem dia também que não dá vontade de correr, tem dia... Aí, quando chove, aí eu falei, cara, e agora? Tá chovendo. Uma vez eu saí na chuva, mas falei, pô, é até legal correr na chuva, fica todo molhado, o tênis fica molhado, depois aí dá um trabalho. Aí eu comecei a correr na varanda, né? Choveu, beleza, eu corro na varanda, não tem problema. E aí eu comecei a me adaptar. Aí eu falei, poxa, e se eu conseguir levar esse comportamento para outras áreas? Então a ideia é eu conseguir cumprir isso e levar para outras áreas. Gravar todo dia, sei lá, entrar em contato com o cliente, coisas desse tipo. É pegar o seu comportamento. Vou usar uma palavra aqui que eu não sei nem se eu vou falar corretamente. É transmutar esse comportamento para outras áreas. Então, uma coisa que eu fazia aos meus 13 anos, eu escrevi 70 poesias. Isso você não conhecia desse meu lado, né? Eu sou músico, toco violão, estudei na escola de música e fiz dança de salão. E uma outra habilidade, aprendi a andar a cavalo, e a outra habilidade foi escrever poesia. E aí eu brinco que poeta tem uma coisa que é a liberdade poética, né? Então você pode criar palavras simplesmente, né? Poeta é um criador. E aí tá tudo bem, você pode criar palavra, tá tudo certo. Eu não escrevia poesias, mas eu escrevia raps. Então, que é um tipo de poesia, tá tudo certo. Então, assim, a ideia do correr tá ligada a isso, entendeu? É comportamento. É isso mesmo. É uma questão de mentalidade, disciplina. Inclusive, eu tô colocando o Marcelo lá dentro do nosso grupo de educação para ensinar sobre isso. Então, o Marcelo tá ensinando de empresa autogerenciável, mentalidade, hábito. E é incrível, porque além de ser um cara muito bom fazendo o que faz, ainda é um bom palestrante, porque ele só aplaudiu de pé a última palestra sua. Isso. Ainda tem essa daí, né? E se você quiser contratar a palestra manda aqui, eu vou deixar meu telefone, você me contrata para você comissionar. Tô brincando. Mas a palestra é boa mesmo. Show. Mas, eu tô tentando lembrar aqui, posso deixar passar. Alô, senhora
Natália Rosadas, eu sei que você está começando a gravar vídeos também e a senhora escreverá também um livro. Anota aí. É isso, tem que escrever mesmo. Todo mundo vai ter que lançar livro, inclusive Maria, Natália, todos os sócios. Maria! Todos os meus 32 sócios. Eita. Nossa, é muito sócio, rapaz. né? Todos eles vão escrever um livro. Então só aí vão ser 32 títulos. Todo mundo vai ter que escrever um livro. Eu vou fazer forçar. Cara, é isso. Por exemplo, no meu canal do YouTube ninguém fazia. Aí eu fiz todo mundo fazer live. Quem nunca fez live tá fazendo live. Aí eu falei assim, todo mundo agora vai ter que escrever livro. Aí todos os meus especialistas sócios estão escrevendo livros. Aí eu falo assim, agora todo mundo vai fazer esse movimento. Aí todo mundo faz. E aí no final das contas tá todo mundo crescendo. Você vai criando incômodo pra todo mundo, né? E não tem pra onde correr. Você não cresce sem desafio. Você tem que criar desafio pra si mesmo o tempo inteiro, senão você não vai crescer. Eu vou te falar, você tem motivado muito, cara. Eu tinha parado de produzir conteúdo, falei, puxa vida, esse Leandro não para. Teve um dia que eu fiquei cansado te acompanhando nos stories. Falei, cara, esse camarada tá aqui, daqui a pouco tá lá. E eu falei, rapaz, ele não para não, cara. Como é que ele consegue estar aqui, tá lá e não para? Fiquei cansado só te acompanhando, mas assim, você inspira as pessoas, entendeu? E eu vi que você começou a produzir conteúdo depois que a gente se juntou. E começou a editora. Isso aí. E 2025 vai ser uma pancada de conteúdo. Vou voltar a ficar chato na internet. Tanto conteúdo. Alô, internet, se prepara, então voltando. É isso. E agora, com os autores todos, você tem, inclusive, conteúdo pelo resto da vida pra produzir, né, cara? Sim. Você pode perguntar, trazer, inclusive extrair o melhor de cada pessoa aqui nesse podcast. E feliz por ter sido aqui o primeiro convidado, mas, gente, vai ter podcast pra caramba, hein? Aguardem. Os 14 livros aí, não é nada, acho que são pelo menos aí mais uns 5, 6 autores começando agora, são 19 lá de minha equipe de especialistas, fora a galera que a gente vai estar trazendo aí, vai ter podcast pro ano inteiro, hein? É isso, papai. Verdade. Show. Leandro, gratidão aí pelo seu tempo, disponibilidade, pela sua entrega e a pessoa que você é. Vamos pra cima. Se vocês quiserem, depois me sigam lá nas redes sociais. Se você quiser abrir um supermercado ou tem um supermercado, vai lá, Leandro Rosadas, em todas as redes sociais, ou simplesmente só escreve supermercado em algum lugar que você vai me achar. Show de bola. Se quiser me seguir, se quiser me seguir, não, siga-me lá. Eu sou Marcelo Alves e siga também o Instagram da Editora Corcovado. Editora Corcovado no Instagram. E também agora em todas as redes sociais. Se não tem, agora a gente vai criar, tá? YouTube, vai lá no Spotify também para assistir esse podcast também nos Spotify e em todos os outros podcasts relevantes do Brasil. Top! Bora!